Olá! Começando a nossa live Superando Desafios, hashtag bate-papo de cara limpa em todos os aspectos, inclusive sem maquiagem. E nós vamos conversar hoje com Milene Leite. Ela é jornalista e presidente da ONG Patamada, uma ONG que cuida de cães e gatos que são abandonados. A gente tá só esperando que ela entre. Milene Leite, vou mandando a solicitação e aguardando que ela entre, porque ela disse que estava tirando a maquiagem. Acho que já deu tempo. Olha ela! Isso! Olha aqui, vamos com ela. E esse meu, acho que tá tudo bem, estamos só aguardando. Olha ela, cadê tu? Olá, Tá, e aí? você tá, Peraí que eu tenho que inverter a câmera. Meu Deus do céu! Essas senhoras online são um é, sucesso. Tudo bem? tudo. Você tá onde que você ia viajar? Tá aqui mesmo em Eu Alagoas? estou em Alagoas, estou em Arapiraca, porque eu sou assessora de imprensa do Conselho Regional de Medicina do Estado. E hoje teve um evento aqui, acabou agorinha, eu vim voando para poder ter esse bate-papo com você. Legal. Boa noite, né? E boa noite a quem começa a entrar. Minha gente, a gente está falando, repetindo com Milene Leite, que ela é jornalista e presidente de uma ONG, Patamada, muito conhecida, que resgata cães e gatos. Quando foi essa ideia que você teve e como foi, né? Boa Olha noite. só, boa noite, Mônica. Olha, desde criança, né, sempre gostei muito de animais Milene, coloque e mais assim, que tá parecendo muito sua televisão. Eu quero ver. Ai, ai. eita, meu Deus, Não, agora centralizei você agora. tá, diga Tá aí. melhor? Tá Tá, melhor? tá, claro. Pronto. Então, desde criança, aquele, né, desejo de ter animais, sempre tive, sempre convivi muito. E intimamente é aquela máxima. Quando eu crescer, eu vou ter uma ONG. Quando eu crescer, eu vou ter uma ONG. Que coisa linda, né? Já Uma ONG pensou? justamente para cuidar dos bichinhos, que você não queria ver bichinhos. Isso, Agora, engraçado, você não foi sofrendo. veterinária, né? Não, porque essa questão da cirurgia, de ver o corte, de ver o sangue, isso realmente não é para mim. Eu salvo ali, eu pego o ferido, eu boto no carro, levo pro veterinário, aí ele é cuidado de um lado e eu adoeço do outro. É assim. É. Você Na hora eu teve. tenho atitude. Ai, depois não é. Eu também não gosto não desse negócio. Depois. Mas você teve durante sua vida vários animais, você sempre foi responsável, você cuidava, você. Porque às vezes tem que ter animal, principalmente quando é criança, deixa para a mãe, para os pais, para a empregada cuidar, a parte Isso. chata, né? E você? Não, eu sempre participei ativamente, sempre tratei com muito amor, muito carinho, né? Essa coisa assim de maior atenção com medicamento, não sei o quê, realmente é com os pais, né? Por um determinado período. Depois foi que eu resolvi assumir em definitivo tudo, né? Quando eu tive condições de levar ao veterinário, pagar as consultas e tudo mais, e começou assim aos pouquinhos, até que eu não me restringi só a cuidar dos animais que eu tinha em casa. Eu comecei a acompanhar Antes o mesmo trabalho de da ONG. protetores. Antes Antes da mesmo da ONG. ONG, antes. Aí, então, eu comecei a acompanhar o trabalho de protetoras e comecei a ajudar de alguma forma para que também elas conseguissem tirar os animais da rua, etc. E fui me envolvendo tanto, aquilo foi me dando tanta satisfação, né? Você vê um animal
doente, debilitado, machucado, e em pouco tempo ele está ótimo, como se nunca tivesse conhecido a rua, É. e consegue uma nova chance, consegue uma nova família, e dorme na cama, e tem um lacinho na cabeça, sabe? E tem um nome, tem um apelidinho carinhoso. É uma satisfação E ficam gigantesca. lindos, né? Porque diz assim, tá sarnento, tá não sei o quê, mas depois de tratar, ai, como são lindos, né? Lindos, inteligentes, companheiros. Então, vale a pena. A gratidão deles é eterna, é É, eterna. é. Então, vale muito a pena. Aí, esse trabalho voluntário, era assim, vocês iam mesmo para a rua? Como era isso? Com os protetores antes de Era chegar na ONG? isso. Era um trabalho mais assim. Os protetores postavam dizendo que estavam precisando de doações, de material de limpeza, de ração, iam fazer um brechó. Aí eu separava roupa, separava brinco e ia levando na casa dessas protetoras e tudo para que elas conseguissem reverter em dinheiro para pagar os tratamentos. E depois eu quis fazer mais um pouquinho. Então, as protetoras me pediam uma carona. Vamos levar um animal de um lugar para o outro. Ó, eu consegui uma adoção, só não tenho a carona. Eu digo, então eu levo. Aí pronto, eu fui me envolvendo, até que um belo dia, ou um mau dia, um animal foi atropelado na porta da minha Ai, casa. ai. Uma cadelinha preta. E ela ficou lá e todo mundo com medo de pegar nela e aquela coisa. Eu digo, não, minha gente, esse animal não pode ficar aqui. Aí o que é que eu faço? Eu não consegui falar com ninguém da proteção animal para me orientar o que é que eu podia fazer. Eu digo, não, eu vou botar dentro do carro e vou levar para uma clínica, e seja o que Deus quiser. Isso foi em 2013. E assim eu fiz. E eu, ao invés de levar num lugar mais ou menos, não, eu levei na clínica mais cara de Maceió. Foi. Me ferrei. Quando eu cheguei, meu nome é Milene, bom dia, nananana, o animal precisa disso, disso, R$ 400. Isso em 2013. Digo, meu Uma Deus, fortuna. uma fortuna. Mas eu fui honrando, aí todo dia tinha que passar o cartão. Todo dia tinha que passar o cartão. Então, eu fui pedindo dicas e tal, as protetoras, aí elas foram me orientando, eu fui divulgando com os meus amigos, foi mais forte do que eu, foi o meu primeiro resgate e eu preciso da ajuda de vocês. Então as pessoas se comoveram com a atitude, né? Porque muita gente se comove, muita gente sofre com o animal, mas não tem, às vezes, a atitude de pegar ferido, sangrando, bota no carro e leva. Eu não recrimino, mas também, assim, só depender das ONGs, só depender dos protetores de animais é muito pouco. Qualquer pessoa pode ajudar. Então, eu sempre estou incentivando as pessoas que entram em contato conosco para que eles vão e façam carreira solo, como diz a história. Tome atitude, porque às vezes não dá para esperar que outra pessoa venha socorrer, É, é verdade. né? A atitude ali, o socorro, pode custar essa vida. Você tocou num ponto assim que as pessoas não têm uma iniciativa. As pessoas são voluntárias, têm um ato voluntário de fazer assim algum bem por um cachorro, por um gato de rua ou não. Isso deixa muito a Olha, critério de uma ONG. O olha, telefone, pronto. existem muitas formas de ajudar. Muitas, muitas. Quando eu entrei na causa animal, eu sou jornalista, então quando eu entrei, eu digo, não, vou fazer o seguinte, eu vou ajudar os animais com o meu trabalho. Eu vou divulgar o trabalho que esses protetores fazem para que as pessoas percebam esse trabalho voluntário, percebam a causa animal. Então, foi uma coisa lenta e foi uma coisa assim, eu vou fazer dentro das minhas limitações. Então, dentro da minha área, eu tinha como ajudar de alguma forma. Só que aquilo foi me tomando e chegou nessa proporção. Mas existem pessoas que apenas com um compartilhamento pode colaborar. Apenas com a doação de R$ 5 pode colaborar. Então, se a pessoa não se sente capaz, porque tem gente que diz assim,
Aí eu não posso ver sangue. Eu não posso ver um animal sofrendo. Eu desmaio. Ok, eu compreendo isso. Mas ajude a quem pode realmente colocar a mão na massa e se sinta parte também, porque é muito duro quando você está com toda a disponibilidade, né, no caso das ONGs, de ajudar, e vem alguém e diz, venha buscar, porque você é ONG, venha buscar, que está na minha É como porta. se estivesse lhe mandando, inclusive, né? Exatamente, E só olhe, você minha está fazendo filha, um trabalho voluntário, totalmente voluntário. gratuito. Totalmente. Então as pessoas dizem: olha, tem um animal aqui todo sarnento na porta da minha loja, está atrapalhando até os meus clientes. Você pode vir buscar? Que horas você vem? Digo, senhora, nós no momento não estamos com disponibilidade para poder resgatar esse animal, mas nós podemos orientá-la onde levar esse animal. São clínicas parceiras que compreendem que é um animal de rua, não é um animal seu, podem dar um desconto, alguma coisa assim. E tem gente que compreende, mas tem outras pessoas que ficam ofendidas, que dizem assim, mas você não é uma ONG? Sim, ONGs são feitas por pessoas comuns como eu e como a senhora. Só que nós nos reunimos e tivemos a coragem, a iniciativa de salvar essas vidas. Se a senhora quiser, a senhora pode fazer a mesma coisa. Nós damos o maior apoio, nós podemos ajudar a senhora com medicamentos, nós podemos ajudar com algum exame, mas resgatar e conseguir pagar todo o tratamento para nós, no momento, não é viável. A ONG está lotada. E começamos a explicar. Algumas pessoas compreendem, outras pessoas nos insultam. É Então mesmo. é assim. Insultam muito. Quando você criou a ONG, não foi sozinha. E quando foi isso? Como é que foi esse processo? Documentação, enfim, até chegar Isso. até hoje. Ela tem quantos anos, essa ONG, né? A Fatamina. ONG, olha, o grupo começou de forma independente em 2014. Em 2013 eu ajudava, em 2014 eu digo, não, vamos fazer uma coisa mais organizada. Aí surgiu o nome, né? Tinha outras pessoas e como já estava com um pessoal com um compromisso, um pessoal com uma necessidade em comum, então a gente disse, não, vamos nos formalizar, porque de repente a gente consegue também parcerias públicas. Engano, né? Sonho. Doce ilusão, né? Doce ilusão. Mas vamos lá. Então, é o processo de como se a gente tivesse fundado uma empresa. Nós temos toda a burocracia, todas as declarações, funcionários contratados, como se fosse uma empresa. Agora, a diferença é as empresas comuns têm um produto para vender, né? E tem uma lucratividade. E a ONG? A ONG, ela só tem custos. Ela só tem custos. Nós não Vocês temos pagam nenhuma imposto de fonte de renda. renda? Vocês pagam imposto de renda, essa coisa? Ou tem que Não, declarar? essa temos que declarar. Não somos isentos de pequenas coisas, mas Conselho Regional de Medicina Veterinária, Veterinário. nós pagamos taxa, pagamos todas as taxas, né, de ter o funcionário, porque nós temos funcionários, porque não deu certo contar com o apoio de voluntários para fazer um trabalho diário. O voluntário é aquele que vai quando tem o desejo, quando tem a disponibilidade e às vezes quando não tem mais nada o que fazer. Então, Não, eu não não é posso assim não, viu? contar. Depende, Mulher, a maioria, né? depende. Depende, porque eu sou voluntária de uma instituição, que eu te falei antes, e eu, Isso. eu reservava aquele dia, eu me propus, você vai fazer o quê? Eu vou fazer isso, isso e isso. Tá. Então, naquele dia eu ia para lá. Era o dia sagrado, como se fosse um trabalho meu. Porque Que maravilha. depende da gente. Mas se não adianta, eu vou lá quando. Hoje choveu, eu não vou. Não. Só se tivesse Isso. lá interditado, entendeu?
Mas essa é uma desculpa frequente. Choveu, Pois é. choveu. Não tenho carona, não tenho, sei lá, é tanta coisa. Ah, não, minha mãe não deixou. Ah, sei lá. Mas eu acho Eu que não sei nem lhe passa pela explicar tanta falta de coisa. responsabilidade da pessoa em encarar aquilo Isso, como um ato que deve ser contínuo, né? E você acha que exato. essa falta de acreditar que aquele ato deve ser contínuo se deve a quê, na sua visão? Olha, Mônica, eu acho o seguinte, eu acho que o brasileiro ainda precisa evoluir com relação a isso. Olha, meu sobrinho entrou, tá querendo que eu Tá volte para dizendo, oi, casa. titia, espero que você volte logo. Oi, meu amor, amanhã eu tô em casa. Te amo, digo. Coisa linda. 8 anos, é protetor de Oh, animais também, viu? oh, É, me ajuda. parabéns, Então, Diego. oh, mas assim, então, eu sinto que o brasileiro ainda não tem essa cultura de ser um voluntário de qualquer área que seja, entendeu? Entendi. Então, o brasileiro é emotivo e é também solidário, mas ele precisa ter uma motivação. Quando ele não tem a motivação, teve um incêndio na floresta, vou vestir uma roupa e vou lá jogar água no fogo. Ah, teve uma enchente, vou recolher alimentos com meus familiares e roupas para entregar a essas pessoas. Se não tiver uma baita motivação, a maioria dos voluntários não tem o compromisso. É como se aquelas instituições, como se aquelas pessoas só tivessem apenas uma necessidade uma vez. E não é Entendi. isso, Não é. entendeu? Isso é Agora, muito, lá muito fora, em difícil. outros países, é tão. O trabalho voluntário, ele conta ponto quando você vai ser candidato a uma vaga de emprego, porque é considerado como se a pessoa se desprendesse, então veste a camisa, se desprende, você está entendendo? Aqui eu não vejo Uhum. muito assim, realmente não vejo. Aí, de quando que sua ONG funcionou? Porque você disse que ela foi Sim. criada e começou a funcionar como ONG. Pronto. E não era Em melhor ter 2015. continuado como grupo, não? Olhe, era e não era. Porque assim, a gente precisava ter funcionários. Então, ia ser como? Em algum momento, a gente ia ter que É formalizar verdade. aquele funcionário, né? Então, a gente tinha que ter uma estrutura mínima. Então, para o que a gente imaginava ser uma associação, né, sem fins lucrativos, uma ONG, foi o que casou com o nosso objetivo. Então, fizemos lá toda a documentação, eleição, ata, pagamos muitas taxas, fizemos consulta com advogados voluntários e tudo mais. Então, a coisa foi se desenrolando. Então, desde 2015, nós temos a ONG formalizada, nós temos um CNPJ e temos todos os ônus e bônus do que uma empresa, né, tem direitos e deveres de fazer e de Mas eu existir, acho né? que vocês ainda têm mais ônus, porque, por exemplo, quanto é o custo mensal para manter lá e as pessoas contribuem ao menos com valores fixos, ou também a contribuição é na vibe aí do voluntariado. Ah, eu dou hoje, amanhã não dou mais. Enfim, como é? Olha, nós temos uma pequena parcela de pessoas que contribuem mensalmente. Pequena mesmo. Para o tamanho do que a gente tem hoje, nós temos 120 animais no grupo Patamada, entre cães e gatos. Então, a quantidade é mínima. E é mais ou menos nessa questão da emoção. Quando nós resgatamos animais em situações muito difíceis, as pessoas têm o desprendimento de doar Entendi. até quantias maiores. Então, a gente faz o resgate, porque aquilo também nos choca, nos fere, ver um animal 2, 3 dias nas piores condições possíveis, na rua, na chuva, sem água, sem comida. Então a gente também se emociona.
Mas o hábito é para poucos. O hábito é para poucos. De doadores e de voluntários físicos é para poucos. Falo isso com toda sinceridade. Não, Eliana, não está travando, não. Está normal aqui. Eu acho que é a sua internet, a Eliana perguntou. Você, desde o ano passado, está como presidente. É a primeira vez que você é presidente e mudou alguma Isso. coisa? Você implementou alguma coisa diferente ou pensa em implementar? Olha, desde o ano passado, estou à frente da presidência. Eu acho que o que mudou mais foi a questão da gente ser um pouco mais racional, sabe? É porque eu quero muito ter sossego com relação às finanças da ONG. A gente vinha, assim, com umas contas muito altas, um pouco de descontrole financeiro. Embora é muito doloroso dizer não para alguns animais, né, e para algumas pessoas, é também muito difícil você deitar no travesseiro e dormir bem com um débito de 30 mil reais, É. como a gente já chegou, entendeu? Então, a gente realmente tem, primeiro, hoje, uma necessidade de ter as finanças equilibradas, embora tenha um pequeno descontrole, a gente está sempre atrás, sabe? A gente está sempre Uhum. atrás. Eu nunca fui numa clínica onde eu tivesse um crédito de X tantos reais que a gente conseguiu pagar antecipado. Isso não existe. A gente está sempre atrás, mas contando com a parceria, a paciência de algumas clínicas, a gente tem conseguido manter pelo menos uma margem bem menor do que o que a gente tinha antigamente. Então, esse realmente é o nosso objetivo. E também reduzir a quantidade de animais. Porque, Mônica, a gente percebe que muitas pessoas que têm animais ou então que resgatam animais, elas precisam apenas de um apoio, de uma orientação. Às vezes ela pode pagar a consulta, mas não pode pagar o exame, ou vice-versa. Então, se a gente, dentro do grupo Patamada, tiver sempre as finanças no maior aperto, a gente não vai conseguir ajudar terceiros. É um grande objetivo da gente colaborar com quem se sensibiliza com a causa animal, colaborar com quem se emociona com os animais e que tem essa iniciativa. Então, a gente quer ajudar também. A gente já faz muita coisa em parceria com as pessoas que dizem, olha, eu tenho dinheiro, mas só tenho dinheiro no final do mês. Hoje é dia 15. Vocês podem ajudar a gente? Aí a gente, não, traga, a gente bota na nossa clínica, onde a gente tem parceria, a gente paga. E quando você tiver disponibilidade financeira, você pode fazer doações para a gente, para poder tentar cobrir um pouco Mas esses essas custos e pessoas tudo mais. realmente fazem, a doação fica fazendo? Ah, nesse caso faz. Fazem, fazem porque elas foram tiradas de um apuro tão grande, porque às vezes são animais dela. A gente Ah, tá. não tem o hábito de resgatar também animais de pessoas que têm dono, né? Ou animais que têm dono, de pessoas que não têm condições. Mas a gente às vezes vê que a pessoa está tão desesperada, só eu gosto desse animal, esse animal tem muitos anos conosco, foi dessa vez que aconteceu isso, que não sei o quê. A gente ajuda também. Eu não vou fechar Entendi. as portas para uma pessoa que está tão desesperada quanto a gente É. fica quando vê um animal sofrendo, né? Então a gente ajuda também na medida do possível, sempre. Qual a capacidade lá? Você disse que está com 120 animais. Qual a capacidade? Já está além da capacidade? E se são mais 100. cães ou gatos? Nossa capacidade é 100. Estamos com 120. É, mulher, sempre assim. Temos mais gatos do que cães. São em torno de 70 gatos, restante cães. E E por que mais gatos? porque o cio da gatinha acontece a cada 2 meses. Aí, então, a cada 2 meses ela tem novos bebezinhos. Então, nem sempre
o dono do animal tem a preocupação de fazer a castração. Prefere ficar desesperado doando os animais. Não se sabe como vai ser o destino deles, se eles realmente vão ser cuidados ou se eles vão ser jogados. Ou ficam dando injeções anticoncepcionais numa gata, que isso ou numa cadela, é um crime, porque essas injeções, elas causam câncer, porque muito hormônio que joga E na eles já cadela. têm muito hormônio nos cios, né? Já é uma bomba de Exatamente. hormônio, né? E o cachorro é mais, a Naturalmente. cadela é mais espaçada, né? Parece que são de 6 em A 6, cada né? 6 meses, a cada 6 meses, mas ainda assim é inviável vamos fazer um cálculo mínimo. Vamos supor uma cadela que tenha a cada parto 8 bebês. São 16 filhotinhos por ano, fora ela. E fora o pai, se ele também for da casa. Sim. É impossível. É É. impossível. Em 5 anos você tem mais animais do que lá na ONG. Em 5 nem menos, porque É os filhotinhos menos. vão começar a É, cruzar entre si. é, é. Entendeu? Então, a Eu castrei a castração é minha. necessária. Eu tenho uma SRD, sem raça definida. Eu castrei A- ela com. Adoro. Eu castrei com 4 meses, antes de entrar no cio. De 4 para o quinto, porque entra, parece que é no quinto, ou foi do quinto para o sexto que entra É no cio. o primeiro cio acontece em média de 6 a 8 meses. Pronto, Depois de então com seis 5 meses, certinho. meses, antes do primeiro cio, crau, tirou tudo. Certíssima. Tirou tudo, porque eu vejo minhas amigas no chororô. A gente já vai chorar É, mesmo quando perdeu o animal, porque é insubstituível, é um amor que não tem igual. A gente já vai se debulhar em lágrimas, já vai ficar triste é. mesmo, muitas vezes pode até estar deprimido. E ainda mais por causa de um câncer de útero, de Meu mama. Ah, Deus. não. Não, eu tenho colegas que perderam cachorro, as cadelinhas porque não fizeram. E depois que a cadela estava, meu Deus, eu me arrependo tanto. Aí já é tarde, né? Já é tarde. Exatamente. Quanto Já é mais tarde. cedo, a recomendação é essa agora. Antes tinha mais ou menos uma idade, Era. depois dos 6 meses, depois do primeiro cio, não sei o quê. Estudos recentes, olha, segundo a nossa veterinária, a doutora Lisane, que cuida lá dos animais da ONG, estudos recentes indicam que não existe mais a idade mínima para você fazer a castração, tanto de machos ou de fêmeas, cães ou gatos. Mas você tem que Depende do deixar que você. veterinário. Sim, é. Mas tem uma linha ainda, tem uma corrente que acha que Tem, porque tá por muitos anos, prematuro, não é? né, essa questão, não, depois do primeiro cio, depois de 6 meses, não sei o quê, Eu antes tudo do isso está primeiro cio, caindo. primba, cortou tudo, tirou Corretíssima. tudo. Não é porque eu vou Qualidade ficar. de vida para Exato, ela, para você, com certeza. longevidade, nada de fuga, nada de doença sexualmente transmissível, nada de, Nada. de partos e muitas crias. Olha, é um É. sossego, uma tranquilidade. Aqui em Maceió, ali no Jardim Vaticano, tem uma pracinha que é topada de gato, né? Eu nunca vi tanto gato na vida. Isso, Agora, isso. parece que tem um trabalho voluntário por ali, que é que a maioria daqueles gatos são castrados. Mas, menina, eu me assustei, que chamam até vulgarmente Praça dos Gatos. Deve ter até um nome a Praça dos Gatos. Existe ali um trabalho voluntário da doutora Fernanda, ela é veterinária, mora ali na região, e ela se juntou com alguns moradores ali, fez um condomíniozinho para os gatos e se chama Oi, Vitor, tudo bom? Obrigada por estar prestigiando. Então, ela se juntou com algumas moradoras e criaram o grupo Cats Maceió. Elas não são ONG, mas estão tentando ajudar os gatinhos que são deixados ali. Ó, eu não estou conseguindo nem ler, Ó, viu, direito aqui. não, deixa eu dizer, só um pouquinho para você falar sobre essa praça e o trabalho dessa veterinária. O Bruno de Soriano está dizendo aqui que o sistema prisional alagoano criou um abrigo destinado a tratar cães e gatos abandonados.
Um cão, inclusive, já foi adotado por um policial penal. Iniciativa muito bacana. Bom, né? Saber isso, eu não sabia. Foi. Eu tinha contato com algumas meninas que trabalhavam lá, a gente já fez o trabalho junto e tudo mais, e realmente tem muitos animais errantes ali naquela região, e é um trabalho que está sendo, sabe, perfeito, um trabalho bonito, um trabalho bem feito, abraçado pelo poder público. Realmente está de parabéns, porque são iniciativas, assim, muito pequenas, que olham para E quem esses banca animais. isso? O Estado, né? Eu acredito que Deve ser, né? deve ter alguma parte, nem que seja estrutural, eu realmente não sei detalhes, mas acho que pelo menos a parte estrutural, porque eles fizeram canis e tudo mais, deve ser custeado também pelo Estado. Eu espero de verdade. Que continue, né, também. Que Não seja continue, isso aquelas coisas. continue. Sim, aí você disse que essa veterinária ela faz esse trabalho e devolve os Isso. gatinhos para essa praça, é isso? Os gatinhos, eles As moram na gatinhas, né? praça, né? Tem machos e fêmeas, muitos filhotinhos, então eles moram ali na praça, eles medicam, eles vacinam à medida do possível. Algumas pessoas fazem doações, de ração, material de limpeza, medicamentos, elas se comprometem a limpar todos os dias. A praça é limpíssima. Eu É já a fui. praça mais Tem organizada do até umas. condomínio. Como se fosse. Eu não sei se o nome é gaiolinha ou canilzinho. Canil Gatil. gatil, pronto. Bom. Elas fizeram, Né? construíram gatis e tudo mais. Agora, existe um sério problema. Diferente das ONGs, que tem uma estrutura fechada, embora lá no patamar das jogam por cima do muro, amarram no É mesmo? portão. É uma loucura. É uma loucura. Então, elas ainda estão mais desprotegidas porque é numa praça, é aberta, as pessoas se sentem no direito de descartar os animais ali, entendeu? Então, é muito sério. Esse trabalho que as meninas fazem é lindo, é de formiguinha. O Patamada, quando pode, ajuda essas meninas com medicamentos, com ração, porque eu não quero ter sobrando, não. Eu quero dividir com quem também está passando pelo que eu estou passando. Então, tem um pouquinho a mais, eu falo com um, falo com outro, e chegou uma doação grande de medicamento, eu fico brigando, entre aspas, com a minha veterinária. Olha, chegou esse monte, vamos dividir? Deixa eu dar um pouquinho para as meninas de lá da praça, deixa eu dar ao seu fulano. Eu sempre estou tentando ajudar quem se desprendeu, né? Quem se É. disponibilizou, porque são poucas pessoas pela gente. A Silvani está dizendo que em União dos Palmares, ela é de lá. Aqui em União tem alguns grupos que cuidam de animais, trabalham voluntariamente. Silvani, tudinho. E aqui, Elion disse que muito esclarecedor esse papo. Parabéns, jornalistas. Agora, me diz uma outra coisa. Adoção. Tão lindo, né? Sim. Eu vou adotar. Mas Sim. na adoção de humanos, eu sei porque eu lido de perto. A questão é branquinho, olhinho não sei como. Aí o moreninho já vai ficar, o negro já vai ficar. Se tiver uma idade que for 4 anos, esse então, coitado, tem que ser bebezinho, tem que ser cutucutuco, tem tanta regra que o povo só quer como se estivesse escolhendo a louça e não pela paixão, né? Com gatos e com cães, como é? Pior. Eu gostei. É pior. Cães tem que serem, além de lindos, fofinhos e cheirosinhos, de pequeno porte. E machos. Como se a gente não fosse castrar as fêmeas e elas não pudessem mais dar cria, né? Porque depois que castra, ficam todos iguais. Né? Mas hoje em dia é assim. Querem mais macho, é? Querem mais macho. Nós vamos castrar o macho também, não adianta. Às vezes a pessoa, não quero que castre o macho. Olha, se for da ONG, é castrado, não importa. Aí as escolhas. Sim, as escolhas chegam lá. Tchucu. Querem bebês.
Mas querem os bebês, assim, de 45 dias castrados. Às vezes querem. Eu fico, meu Deus. Exigem que sejam vacinados com todas as vacinas, né? A gente dá a primeira dose. Quando é filhotinho, a gente dá a primeira dose. Até que A não gente pode sabe receber todas as doses e também não pode ser castrado assim que nasce, né? Pois é, tudo tem um período mesmo que é exigido pelos veterinários. Olha, com 30 dias faz isso, com 45 dias é isso. Tem todo um protocolo que não sou eu que decido. Não. Agora, as pessoas querem burlar isso e querem um animal. Olha, se a gente fosse. É como se a gente fosse um pet shop de animais doados. Entendeu? A exigência de muitos, não vou generalizar, mas a exigência de muitos é que os animais sejam lindos, saudáveis, embora a gente entregue sempre saudáveis, sempre castrados ou com a castração garantida por conta da idade, mas as exigências são enormes e a aparência conta demais. Os pretos ficam para depois. Primeiro são os claros. Se tiver olho claro, melhor ainda. Tem gente que já pergunta assim: você tem gato branco do olho azul? Aí fica... É nada. Aí eu respiro fundo. Eu tenho gatos lindos, carinhosos, saudáveis, gordinhos, castrados, vacinados. Do olho azul eu não tenho. Dá vontade até de dizer assim, manda tua foto, se tu tiver o olho azul, eu libero pra ser tua alma gêmea. Mas assim, né, eu respondo lá pela ONG, então não posso ser indelicado. Então, até porque eles pegam, dá vontade, porque eles pegam aquele print e dizem assim, tá vendo aí o que é que a ONG diz? Tem coragem de dizer a mim? Aí eu sempre tô respirando, né, para poder... responder com calma. Eu fiz até, que eu achei bastante interessante aquelas suas colocações. Na chamada de hoje eu falei que vocês têm um critério para a pessoa adotar. Não é só chegar lá, eu quero adotar. Aí chegou, já leva o gato, se for o gato ou o cachorro, debaixo do braço. Não é assim. De forma Ninguém alguma. vai lá pensando que vai sair direto com o gato, já de cara, não. Aí eu quero saber que você nos conte esse processo. O processo. Você falou certinho, processo de adoção. Não é assim, escolhi e levei. Não. Como o animal é avaliado, a família é avaliada mais ainda. Por quê? Eu já tirei aquele animal de uma situação de risco, de rua, de violência, de acidente, de abandono, de um passado que eu não quero jamais que se repita. Então... eu quero ter uma garantia mínima, embora a gente não tenha 100%, porque quando o animal entra na casa da pessoa, a gente não tem como saber, né, ao certo, mas a gente fica rezando que dê tudo certo, que a gente faz um acompanhamento. Mas eu quero saber se a pessoa a família está de acordo, se a pessoa gosta realmente de animais, se criou animais já, o que aconteceu com os animais? Tem animais hoje, são vacinados hoje. E se tem condições financeiras, né? Tem condições financeiras, porque a gente diz, precisam ser vacinados. Não precisa, não é só resto de comida, água e quintal, não. É vacina anual, não só antirrábica. Adoeceu é caro, só caríssimo. Hemograma, deixa lá. O remédio, então... eu nunca vi, bebê, roupa para bebê, né? Coisa de criança e de pet. Menino, e de pet. Vamos respeitar. É caro. É caro. E é tudo, é tudo. É tudo. Entendeu? Se você for lavar o seu cabelo num salão, é um preço. Você for dar um banho num cachorro num pet shop, é o dobro, no mínimo. É o dobro. É caro, é caro. E isso é com tudo, é com tratamento, com medicamento, com vacina, tudo é muito caro. Então, eu já faço o advogado do diabo mesmo. E não pode deixar de dar vacina, né? Que é um absurdo. Não pode, porque, assim, não você pode. Tá colocando em risco você e sua família. E os Exato. outros animais, né? Se tiver algum... Olhe,
Quando você faz um tratamento, ou faz um acompanhamento no seu animal preventivo, dificilmente você vai ter gastos por conta de uma falha sua. Porque às vezes a pessoa diz, ah, meu animal está com sinomose. Sinomose é uma doença seríssima em animais, eu não transmito para pessoas, mas é seríssima, é caro, é doloroso para o animal, sabe? E é porque simplesmente ele não foi vacinado. Para quem não sabe, existe até vacina para gripe contra a gripe canina. Isso, duas vacinas anuais obrigatórias. É a da raiva e a polivalente para cães, que é para proteger de vírus e outras doenças. E no caso de gatos, a tríplice viral e a raiva também. Menina, então, minha mel, em dezembro, que são as duas vacinas mais caras, é a leishmaniose e tem outras que eu esqueci. É a polivalente, e a leishmaniose. É caríssima. Uma que tinha muitos casos endêmicos aqui em Alagoas, que eu não me lembro se é leishmaniose ou outra. Cada uma 180. E chore. Foi o ano passado. Olha, isso que eu tô falando só é no caso do cães polivalente, gatos, a tríplice e a da raiva, que não existe, pelo menos aqui em Alagoas, foi extinto. Acho que no Brasil inteiro foi extinta essa questão da vacinação gratuita, antirrábica. Então, eu só estou falando dessas duas. Em regiões endêmicas, é importante tem uma dar... doença endêmica, que é justamente essa vacina dela, uma das, que eu me esqueci qual é, mas... A leishmaniose realmente é muito recorrente em regiões de praia e até mais distantes, mas com o clima aqui do nosso estado, também tem em outras localidades. Sei que o cartão de vacina dela é topado de vacina. Pronto, você vai ter sossego na sua vida por causa disso. Mas o que eu quero dizer com isso é que é caro, né? Porque você não vai caro. ter... o governo não disponibiliza a vacina. Quando disponibiliza é a antirrábica. Mas as outras todas que fazem parte do protocolo, o governo não disponibiliza. Aí, voltando à adoção, para ver os detalhes sórdidos que vocês observam. Os detalhes. Né? Porque a pessoa chega lá com o cara, eu quero, aí ela vai, já sai com o cachorro ou com o gato. Não, né? O primeiro dia... Geralmente, quando a adoção acontece na ONG, a gente vem conversando, geralmente é no Instagram, eu faço muitas perguntas, tento entender se a pessoa tem certeza que quer esse animal, tento entender se a família dessa pessoa foi comunicada, se as pessoas estão realmente querendo ter mais esse ente na família. Então, a gente conversa um dia. Aí, do outro dia, a gente conversa mais um pouquinho. Eu mando uma lista de perguntas, deve ter umas 15 perguntas, fora o papo que vai fluindo. Aí, quando a gente já está mais seguro... Isso sem a pessoa saber qual animal que ela vai levar. Ela só sabe se é o cão ou é o gato. Mas ela às vezes sim, às vezes não. Às vezes é um animal que foi resgatado... e que a pessoa acompanhou o caso dele e tudo mais, se emocionou com esse animal e gostaria muito de adotá-lo. Tem esse tipo de adotante. E tem adotante que diz assim, não, eu quero um cachorro. Aí quando a pessoa diz que quer um animal sem dizer muitas características, eu já fico feliz. Porque eu digo, não, é uma pessoa que quer uma companhia, não importa como seja essa companhia. Agora vamos ver se ela está preparada para isso. Porque tem gente também que diz, é porque eu estou passando num momento de depressão, não sei o que mais lá, não sei o que. Entendeu? Então, a motivação também a gente tem que avaliar. Porque se for uma motivação que depois que a pessoa tiver boa da depressão, não preciso mais desse animal, já saí da depressão. Mas ocorre descarte? As pessoas, ocorre, mas as pessoas, por exemplo, de depressão ou algumas outras doenças,
geralmente se apegam profundamente aos animais. E Eles são são fofos. gratas. E aquela E são carinha quando gratas ao vai animal. reinar, Entendeu? aquela Agora, carinha. Mel, quando também, faz coisa errada, fica com os olhinhos assim pra cima, como quem diz, eles não se mexa não. sabem que estão fazendo errado completamente. Mas, e tem também pessoas, né, que a gente fica super empolgado com a receptividade da pessoa e tudo mais, e depois a gente tem que resgatar de novo, como já aconteceu. A Ah, gente já resgatou o mesmo animal 2 vezes, é. porque uma vizinha viu o animal que a gente divulga quando foi adotado, viu que o animal estava na rua comendo lixo, Nossa. todo sujo. A gente simplesmente vai lá e pega o animal de volta. Não adianta gritar, não adianta fazer nenhum tipo de esperneio. Ainda entra lá o nome na lista negra. Jamais vai adotar novamente conosco. Jamais, juro a você. A Agora gente vai o tem. cidadão ou a cidadã e chega na ONG para olhar o animal. Aí você diz assim, você já sabe até mais ou menos a característica, se a pessoa é retraída, se vai combinar com um gato tal ou com um cachorro tal, é assim? Isso, Então conte pra gente é. essa Por exemplo, nuance. tem isso também. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu quero muito um cachorrinho para o meu pai e a minha mãe, eles são idosos. Então, eu não posso pegar e apresentar um cachorro para eles que no primeiro pulo que der em cima do vovô e da vovó vai derrubar os bichinhos no chão, né? Vão acidentar. A gente tem que, né, ir ponderando e tal. Você vê o perfil também do cachorro, que se ele é agressivo, se ele é alegre demais, Isso. né? Se for alegre demais para um vovozinho ou vovozinha que quer sossego, quer assistir uma televisão, quer Tem uma que ser companhia aquele para ir à cachorrinho que praia. fica assim, né? O tempo todo. Exatamente, porque senão vai ser um desastre. Ou então a pessoa, eu viajo muito e tudo mais. Aí às vezes quer um cão porque sempre quis um cão. Eu digo, mas quem sabe um gato não se adapta melhor na sua rotina? Porque o gato, se tiver onde ele dormir gostoso, a aguinha fresca e a comidinha na vasilha, você pode passar o tempo que você quiser na Não, rua, mas meu amor. também o gato o gato é muito elitizado. O povo diz que não dá trabalho, mas se ele fizer o cocôzinho lá na areia, o xixizinho, se você não tirar, ele não faz mais. Ele é Ele todo pode cheio de fazer em outro rebuscadinho. lugar, Exatamente. inclusive. Aí é quando a pessoa É, chegar, tá a casa todinha de fezes de cachorro e de xixi, é, porque a não ser que ela deixe não sei quantas caixinhas, não sei quantos depósitos. A Marilene está é. dizendo, você é uma mãe apaixonada, mano. Que é, sou mesmo, pela minha mãe. Eu sou louca. E tem que ser, tem que ser. Agora, nessa história toda, chega a pessoa, aí você já sabe que o perfil vai ser com um vovozinho, tem cachorro lá que Isso. você já sabe que é acelerado, ou então que ele é brabo mesmo, passou por N condicionamentos e não teve jeito, tem esse perfil desse cachorro. E Temos, nós esse temos vai para animais quem? lá. Olha, nós temos animais lá não adotáveis. Por quê? Ih, Porque, mulher, porque às vezes são agressivos ou são medrosos demais, que passaram anos para poder se adaptar conosco. Aí quando ele tá, sabe, melhora até o hemograma do animal, quando ele tá mais seguro, mais feliz. Tem sim. uma cadelinha lá que a gente já tentou castrar ela várias vezes, mas ela sempre com as defesas baixas e não consegue. A gente mudou esse animal de ambiente e colocou num ambiente onde tem outros animais mais tranquilos, vovozinho, cardíaco e tal. Foi o lugar onde ela se encontrou. O exame dela melhorou e ela está Olha só. excelente. Então, tem essas coisas também. Então, tem animais que você só faz chamar, ele já se entregou. São cães ou gatos, se entrega, deita em cima de você e brinca e tudo. E tem animais que não. Então, a gente tenta, com essa entrevista, tanto conhecer a família e o que a gente já tem de experiência do animal para poder fazer esse casamento, né? Na verdade, é um casamento e tem que É. ser um casamento perfeito e tem que ser um casamento sem divórcio.
Então, a avaliação tem que ser criteriosa, tem que realmente demorar. Às vezes as pessoas ficam, é muita pergunta, é não sei o quê, mas é assim mesmo. Na pandemia, o povo foi querer adotar por causa da pandemia, por causa do sono. E Bastante. devolveu também. Não tivemos devoluções, mas, e temos muita demanda de cães pequeno porte, filhote, se possível macho. Então, Olha se a só. ONG só tivesse esses, a gente não tinha mais nenhum. Garanto a você. E Mas a você gente tem consegue, médios, tem grandes. você consegue mudar a ideia da pessoa? 80% ou mais, não. Entendi. Não. Porque chegou um tipo de. Nessa pandemia, chegou um tipo de adotante diferente. E É foi. um adotante? Foi. Eu percebi que temos um adotante que ele quer uma companhia, mas uma companhia que caiba ali dentro das limitações dele, da vida dele, do espaço dele. Então, por isso que são pessoas que não tentam conhecer outros animais. Ah, vai que de repente seja maiorzinho, mas eu goste, mas a gente se adapte. Às vezes é um animal maior, mas é um animal super calmo, que às vezes você tem um pincher que O pitch é é infernal. o cão. Eu nunca conheci um pitch calminho. Nunca. É puro ódio, né, que o povo diz. Exatamente. Então, eu quero um pequeno. Mas olha, eu tenho animais médios que são santos, que são animais que lhe E acompanham. nem Se sai você do for lugar, rápido, né? ele vai rápido. Olha, se você andar rápido, ele anda rápido. Se você andar devagar, ele anda devagar. Se você parar, ele para. Se você deitar, ele deita. Sabe? São obedientes, são carinhosos, são educados, fazem xixi e cocô no lugar certo. Pelo menos na ONG, né? Na casa da pessoa, a pessoa vai ter que ensinar com É, paciência. Mas as pessoas, às vezes, não se disponibilizam nem a conhecer. Então, realmente, não é um adotante que eu quero. Eu entendi. quero um adotante que tenha o coração aberto. Às vezes, realmente, exigem algumas características são necessárias. Por exemplo, no caso do vovozinho e da vovozinha, um animal mais tranquilo. Ou É. então, no caso de Você uma não vai família dar um com pitch criança, pro vovozinho, porque o vovozinho vai não. pirar. Não, sem condições. E ao mesmo tempo tem a casa com crianças. Eu também não posso pegar e levar um animal mais Lerdo. adulto, mais idoso, É, que só quer sossego na vida. Tem animal na ONG que só quer sossego. Ele entendi. quer o cantinho dele para dormir, o colchãozinho, a caixinha dele, né? Ele vai, dorme e pronto. Então, eu não posso pegar esse animal e botar numa casa que tem um menino de 8, um de 10 e um de 12. Vai enlouquecer o animal. Eu tenho que Milena, a pensar gente também. fala, quando fala de animais extra, acaba falando muito em cães, né? E os gatos? Assim, existe ainda um preconceito. Eu mesmo não sou muito fã de gato, não. Eu acho o gato meio falsinho. Não sei se eu tô errada. Eu acho meio falsinho. Acho que não interage. Mas tem gente que diz que o gato é quase um cachorro, assim, no comportamento. Existe Não também. é? Aí, como é essa questão? E nisso as pessoas vão atrás de gatos porque eles são mais afetuosos, eles demonstram mais, e os gatos vão ficando. Como é essa história de gato? Isso é mito, é verdade? O gato é assim, Eu acho que falsinho? ainda existe, né, um preconceito muito grande com relação aos gatos, né? Porque o cão, ele termina sendo muito linear, assim, você faz carinho, ele aceita. Você briga, ele fica triste, mas se você chamar, ele aceita de novo, É, né? O seu é. carinho ali. O gato, ele é diferente. A questão de amar o gato é você entender que é um amor assim. Se ele gosta de chamego, de agarro, de chumbrego, de tudo, ele vai permitir, você vai fazer. Mas se for um que ele não Mas tem gosta, ou gato então não assim que quer, gosta de chamego? tem. Tem gato que segue a gente, tá andando na onde ele tá seguindo, e ele sobe, e ele lhe lambe. É cachorro. Agora, tem gato que
você bota a melhor ração, você bota o melhor patê, você bota um peixe para ele e ele vai simplesmente comer e lhe esnobar. E é o jeito dele, lhe amar. E como é que é? Pois é, mas então ele não interage, né? Olhe, todos eles interagem, uns mais e outros menos. É você ter o desprendimento de compreender quando é o momento dele. O gato é muito assim, é mais um momento dele. Olha que eu nunca criei gato, não, isso é a minha experiência de ONG. Mas é mais o momento dele. O gato tem muito isso. Embora, como a gente tem muitos gatos de rua, e eu acho que os gatos de rua são muito especiais, assim, são muito dados, são muito brincalhões. A grande maioria quer carinho, são carentes, são muito dóceis, entendeu? Um ou outro é que é assustado, é que é uma oncinha. Às vezes a gente tem umas oncinhas lá que ninguém pega, mas também a E grande gato, eu maioria, nunca sim. vi dizer gato adestrado. Não sei, acho que não tem, né? Olhe, o adestramento a gente percebe muito mais nos Nos cães, mas cães. existem pessoas especialistas, aqui em Maceió eu sinceramente não conheço, especialistas em adestramento de gatos. Em Maceió eu não conheço, mas existem algumas pessoas que estudam o comportamento. Então já é uma É. coisa também bacana Eu no já sentido de vi, compreender. eu já vi reportagem que as pessoas podem passear, inclusive, com coleira com o gato, mas para isso é todo um pantinho, não é igual a cachorro, não, que você leva e É, tal. O gato vai saindo aos poucos, aí depois ele volta. É no tempo do gato. Tudo é no tempo do gato. Ou seja, exatamente. é um animal que a gente tem que viver em função dele, né? Não é o contrário. Mais ou menos isso. Olhe, para você amar um gato, você tem um gato em casa, você tem realmente que ter muito desprendimento, assim, no sentido de você compreender quando é que ele está disponível para você. Assim, e eu sinto que em sua maioria é assim. Eu posso estar errada, viu, gateiros e gateiras de plantão. Posso É. estar errada, mas é o que eu percebo, entendeu? Agora, eu já vi gatos adotados lá na ONG, que a moça mandou um vídeo pra gente. Simplesmente ela estava tomando banho de mar com o gato, porque o gato Olha, amava uma praia bem calminha, tipo Barra de São Miguel, sim. e ele, ó, nadando Olha só. tranquilamente. Eu achei super interessante. Agora foi o único que eu vi Esse aí, assim na estilo. praia, gostando de mar. Faltam 3 minutos para a gente encerrar, Eita, meu Deus. mas eu queria saber o seguinte: nesse cômputo todo aí que você falou de adoção, os gatos vão ficando para trás, né? Vão ficando na ONG, né? Isso, vão, Ou, vão. As pessoas que pensam em animais pequenos, principalmente em apartamento, poderiam dar uma chance a um gato, porque é muito mais fácil um animal adotado de pequeno porte, que seja um gato, do que seja um cachorro. Pelo menos em nosso estado, a gente tem essa característica dos animais de rua serem de médio e grande porte. Então, seria uma oportunidade de conhecer um amor diferente. agora com critérios, né? Como você disse, né? Chegar lá e Sim. eu vou levar o gato ou o cachorro debaixo do braço, porque Não. não Se for leva mesmo. apartamento, tem que ser telado. Se não for telado, a nossa conversa já para logo no começo. Senão o gato comete suicídio. Misericórdia, Deus me livre. Eu tô brincando, mas é verdade. E quais É as exigências, verdade. quais as exigências que você faz para as pessoas rapidinho, que querem gato? Você olha Que o quê? querem gato. Se for apartamento, tem que ser telado, senão não avançamos. Se for casa, uma casa que ele tenha condições de não ter muito acesso à rua. Entendeu? Ah, se for um murinho baixo, se for. Aí, as pessoas que têm casa, a gente conversa muito mais e tenta entender muito melhor como é o funcionamento. Por quê? Lugar de animal é dentro de casa. Não importa se ele veio da rua, não importa se ele é É. castrado, não importa que ele é esperto, não. Uhum. Dentro de casa você não tem acidentes, você não tem doença, você não tem É. envenenamento, não tem violência. Então, esqueça essa coisa de gato dando uma voltinha, cachorro dando uma voltinha. Não, não, 24 proibidíssimo. segundos, 102.
Meu amor, Olha, amei. muito obrigada. É sempre um prazer, viu, falar contigo. Um beijo Ah, grande. obrigada, Obrigada igualmente. aos outros. Tchau. Obrigada a todos. Tchau. Tchau.